Nível Ômega. Esse é o termo usado para se referir aos mais poderosos mutantes do planeta. Seres que sozinhos oferecem o risco de exterminar toda a raça humana. Na Terra, esses tipos de mutantes são os mais raros de todos. É estimado que exista menos do que 20 deles por toda a raça humana. Entre os milhões de mutantes, apenas 14 são oficialmente nomeados como nível Ômega. E apesar de todos serem muito poderosos ao nível de alguns conseguirem enfrentar entidade cósmica sozinhos, só existe um cara até hoje, um mutante, que pode dizer com todas as letras que conseguiu botar medo em Uranus, o avô do titã louco Thanos. E esse cara é Eric Lehnsherr, ou mais conhecido por todo o universo Marvel como Magneto. O maior vilão de toda a história dos X-Men e o senhor do magnetismo. E cara, recentemente lançaram os 2 primeiros episódios de X-Men 97 e mano, vendo aquela série, vendo a absurda animação que lançou, principalmente o segundo episódio, eu fiquei tão hypado, mas tão hypado com aquilo, tão animado, com o jeito que estão finalmente fazendo o Magneto e toda aquela animação linda dos X-Men, que eu precisei vir aqui hoje. Eu já gravei, já embalei, já vim aqui gravar hoje pra vocês mostrar o quão absurdo esse personagem é nos quadrinhos. E de como, apesar dele não seguir as leis da física do mundo real, afinal, no mundo real não é todo metal que consegue ser magnetizado. No mundo da Marvel, seguindo as leis da física da Marvel, ele se tornou o segundo homem mais perigoso da Terra. Por um tempo, pelo menos aos olhos do governo dos Estados Unidos e da SHIELD. Então, por Magneto não ir aí para sua cidade e transformar toda ela em uma pequena bolinha de golfe, já desce embaixo, dá um like no canal e magnetiza o botão de se inscrever. Assim você vai atrair vídeos nerds de qualidade toda semana pra você. Então, sem mais delongas, bora lá conhecer o senhor do magnetismo, Eric Lehnsherr, Magneto. Algo muito, muito importante mesmo do Magneto é a sua origem, a sua infância. Porque ela praticamente é a maior responsável por transformar o Eric no Magneto. O Eric nasceu em 1930 na Alemanha. O que para os amantes de história já é um sinal do como a sua vida como judeu naquela época era absurdamente desumana. A vida do jovem Eric e da sua família foi muito difícil e completamente desumana naquela época, pois durante a maior parte da juventude do humilde garoto judeu que viria a se tornar o Magneto no futuro, um dos governos mais desumanos de toda a história da humanidade estava regendo a Alemanha, o nazismo. O nazismo hitlerista estava instaurado por toda a Alemanha e, por consequência, o antissemitismo junto. O Eric cresceu vendo aquele governo maldito e maligno cada vez ficar pior e pior para o seu povo e para sua família. Até que um dia chegou a um ponto, cara, que a sua família acabou ficando presa, fechada dentro de um gueto da cidade. Acabaram passando fome e frio e todo tipo de perseguição possível. E cara, obviamente a sua família tentou sair daquele lugar, né? Ela tentou escapar, porque essa situação desumana não tem nenhum humano que consegue aguentar por muito tempo. Porém, no dia da fuga deles, eles acabaram sendo todos mortos por soldados alemães. Menos o jovem Eric, que foi salvo porque os seus próprios pais o protegeram com os seus próprios corpos, colocando os próprios corpos na frente da saraivada de balas que os soldados atiraram neles. Mas a vida do Eric não melhorou dali para frente. Mesmo tendo sobrevivido, o Eric não teve um destino muito bom depois dali. Após perder seus pais e toda a sua família, o Eric foi levado para o mais famoso campo de concentração de toda a Segunda Guerra Mundial, Auschwitz. Lá ele realmente viu a natureza da humanidade. Ele conheceu o medo. Ele conheceu a atrocidade que os homens são capazes de fazer quando estão cegos pelo ódio, doutrinados por ideias malignas. O Eric temeu por cada dia da sua vida, enquanto ele ficou preso naquele lugar profano. Até que um dia, uma rebelião aconteceu e Eric finalmente conseguiu fugir daquele lugar maldito, levando junto com ele o seu primeiro amor real, Magda, uma antiga amiga de infância de Eric. Anos se passaram e Eric finalmente cresceu e se tornou um adulto, e viveu com sua nova esposa, escondido nas terras frias da Ucrânia, aonde ele teve uma pequena paz, e conseguiu se casar com Magda e até mesmo ter uma pequena filha. Mas é claro que, apesar de estar feliz ali com a sua nova filha e esposa, era óbvio que uma hora ou outra o mal dos humanos,
o mal que Eric já conhecia, ele iria fazer presença na vida dele de novo, uma hora ou outra. E esse mal veio mesmo, na forma de um maldito capataz, um homem ganancioso e cruel que chantageava Eric a dar metade do seu pequeno salário suado, porque se ele não fizesse, o capataz faria com que ele fosse demitido. E por muito tempo o Eric aceitou, mesmo estando com raiva e se sentindo injustiçado. Até que esse estrume maldito, essa cobra, de um dia para o outro decidiu que apenas metade não era o bastante e que ele precisaria de ainda mais do pequeno salário de Eric. Eric, finalmente no limite da indignação e da raiva, se negou a dar seu salário para aquele desgraçado. E essa recusa do Eric fez com que aquele maldito colocasse fogo na casa do Eric quando ele não estava lá. E pior, com a sua esposa e a sua pequena filha ainda lá dentro. No desespero de proteger a sua família, o seu gene X finalmente despertou. E por instinto, o Eric conseguiu salvar a sua esposa, a envolvendo num escudo de força magnético, eletromagnético, protegendo ela tanto do fogo quanto dos destroços. E então ele conseguiu levar ela para fora da casa. Mas quando Eric foi salvar a sua filha, policiais da cidade, a mando do seu patrão desgraçado, o atacaram, batendo e o segurando, fazendo com que a única coisa que o Eric pudesse fazer enquanto sua casa queimava fosse ouvir a sua pequena filhinha gritar de dor e pedir ajuda pro pai, enquanto as chamas daquele incêndio consumiam seu corpo. Após isso, Eric olhou para todos ali, seus vizinhos, não fizeram nada para ajudar. Ele e sua esposa, ele e sua família, seus vizinhos não fizeram nada para ajudar. Bem, os policiais, muito pior, eles o impediram de salvar a sua própria filha, por simples ganância. E cara, o pior de tudo foi ver aquele diabólico capataz olhando pro Eric e falando que tudo aquilo foi culpa dele, porque ele não quis pagar. Cara, isso fez a ira de um homem bom aparecer finalmente. Em instantes, uma explosão de raiva e ódio tomou conta do Eric. E cara, ele matou todos que estavam ali naquele momento. Cada um que estava ali sucumbiu em segundos graças aos seus novos poderes, recém-descobertos e finalmente despertados. E para piorar ainda mais, sua esposa Magna, após ver aquela chacina que o Eric tinha feito durante a sua explosão de raiva, ela se apavorou e começou a fugir enquanto falava e gritava chorando que o Eric não era humano e que ele não passava de uma aberração. Após isso, totalmente destruído e abalado, o Eric mesmo assim teve que fugir, obviamente, da Ucrânia, né? Porque após aquele incidente ele acabou ficando culpado por aquela chacina. E após isso acabou indo para Israel, onde finalmente conheceu o homem que viria a se tornar o seu melhor amigo, mas também o seu maior rival, Charles Xavier. Os anos fizeram com que esses dois se tornassem os dois maiores líderes dentro da comunidade de mutantes. Só que com um pequeno problema: ambos estavam em lados opostos de suas ideias, com ideias totalmente conflitantes, ideias 100% opostas, mas ambos queriam apenas o bem para os mutantes, só que de jeitos completamente diferentes. Enquanto Charles era esperançoso e desejava um mundo onde mutantes e humanos vivessem em paz e harmonia em um conjunto perfeito, o Eric já pensava diferente. Pela sua própria história de vida, ele sabia que não importava que humano fosse, seja uma esposa, qualquer um que fosse, alguém próximo, assim que esses humanos descobrissem a existência deles, a existência dos mutantes, eles não teriam afeição. A única coisa que eles sentiriam era o medo. Os humanos temeriam os mutantes, assim como um dia o próprio Eric também já temeu os humanos. Então, o Eric decidiu ir de um jeito diferente. Diferente do jeito de Xavier, que mesmo com o seu povo sendo oprimido e castigado, vivendo de migalhas e aceitando apenas sim como resposta, sem questionar o mínimo, o Magneto não conseguiria aceitar isso, ele não conseguiria abaixar a cabeça enquanto o próprio povo sofria daquele jeito. Então, ele decidiu revidar, e revidar mais forte. Revidar agora com um coração de ferro imparável, como o grande senhor do magnetismo, Magneto. E foi assim que um simples garoto judeu, Eric, se tornou o senhor do magnetismo,
O homem que pelos seus irmãos e irmãs vai revidar tudo que a humanidade já fez contra o seu povo, porque ele, diferente do Xavier, escolheu a revolução. E ai daqueles que ousarem tentar o parar, porque eu garanto, cara, ele não irá se esconder. Na verdade, eu sugiro que quem se esconda sejam os próprios humanos, porque com Magneto ao lado dos seus irmãos e irmãs, a humanidade só deve temer perante os seus poderes. E esse é o Magneto nos quadrinhos, o homem que com o tempo, com os anos, chegou a um nível de controle da sua própria mutação que conseguiu até mesmo ser uma ameaça global ao ponto de superar vilões como Loki, Caveira Vermelha e outras pessoas tão perigosas desse jeito. O homem que com tanta experiência conseguiu se tornar uma ameaça até para entidades cósmicas como Uranus, o avô de Thanos. Então, o que você achou? Você curtiu o jeito que o Magneto é nos quadrinhos? Você sabia que a história dele era tão triste e tão revoltante assim? Bem, se você já sabia, se você curtiu, me fala aí nos comentários, vou amar saber o que vocês acharam sobre o Magneto. E fiquem sabendo que eu posso falar sobre literalmente qualquer tema geek que você imaginar. Literalmente mesmo, se você procurar aqui no canal tem de tudo que você conseguir imaginar. Então que Deus abençoe a todos vocês, eu espero que eu tenha entretido vocês e até a próxima.